Uma empresa nascida numa garagem. Em 1997, estava a 90 dias de quebrar. Hoje, vale mais de 3 trilhões de dólares americanos. Como isso aconteceu? Fica até o final. Eu te conto as 3 decisões que mudaram tudo e o erro que quase matou a empresa de vez. A Apple nasceu em 1976. 2 caras, Steve Jobs e Steve Wozniak, com o primeiro Apple. Em 1977 veio o Apple II e foi ele que mudou o jogo. Pela primeira vez, ter um computador em casa virou algo normal. A computação saiu do laboratório e entrou na sala das pessoas. A Apple não era só uma fabricante. Era a cara de uma ideia nova. 100 new features and we don't have time to cover all of them today. So I get to cover 8 of them with you. Em 1984, a Apple lançou o Macintosh. Foi um divisor de águas. Interface gráfica, mouse, telas amigáveis, numa época em que computador era só texto e código. A Apple virou sinônimo de inovação, mas, nos bastidores, o clima azedou. Em 1985, Steve Jobs saiu da própria empresa que fundou, forçado a sair depois de brigas internas. Sem Jobs, a Apple perdeu o rumo. A liderança trocava o tempo todo. E o erro que quase matou a empresa foi um só. Ela perdeu o foco. A linha de produtos inchou. Dezenas de modelos parecidos, caros e confusos. Ninguém sabia mais qual Apple comprar. Enquanto isso, a Microsoft virava o padrão do mundo todo. A Apple queimava dinheiro. Em 1997, a empresa estava a cerca de 90 dias de não conseguir mais pagar as contas. A gigante da inovação estava, literalmente, à beira da falência. Em 1997, Steve Jobs volta para a Apple, a mesma empresa que tinha expulsado ele. E ele aceita até 150 milhões de dólares da rival Microsoft para manter a Apple viva. Engolir o orgulho foi o primeiro passo. Depois vieram as 3 decisões. Decisão 1. Foco. Jobs cortou quase toda a linha de produtos, de dezenas de modelos. Sobraram pouquíssimos. A regra era simples. Menos produtos, mais propósito. Menos é melhor. Decisão 2. Design como arma. Em 1998, veio o iMac. Colorido, redondo, diferente de tudo. Não era só um computador. Era uma declaração. Decisão 3. Controlar a experiência inteira. Jobs uniu hardware, software e loja num só ecossistema. A Apple passou a controlar tudo, o aparelho, o sistema, a venda, a música. Isso deu margem maior, cliente mais fiel e uma barreira que ninguém conseguia copiar. Nos anos de 1997, a Apple estava perdendo cerca de $1 bilhão no ano. E a solução veio de um lugar inesperado. Para conseguir um sistema operacional moderno, a Apple comprou uma empresa pequena por quase $400 milhões. Essa empresa se chamava Next, e o dono dela era o próprio Steve Jobs. 12 anos depois de ser expulso, Jobs voltou para dentro de casa, primeiro como conselheiro, pouco depois, como chefe. Com o foco de volta, a Apple não andou, ela disparou. Em 2001 veio o iPod. A promessa era simples. 1000 músicas no seu bolso. Custava $399. E junto com o iTunes, virou a indústria da música do avesso. Mas o maior golpe ainda estava por vir. 9 de janeiro de 2007. Jobs sobe no palco e diz que vai lançar 3 produtos. Um iPod, um telefone e um aparelho de internet. Aí ele repete: iPod, telefone, internet. E revela, não são 3 aparelhos, é um só, o iPhone. E ele redefiniu o que um celular podia ser.
Um ano depois, em 2008, veio a App Store. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, podia criar um aplicativo e vender. Do nada, nasceu uma economia inteira e o resultado apareceu no número que ninguém imaginava. Em 2018, a Apple virou a primeira empresa de capital aberto a valer $1 trilhão. Pouco depois, 2 trilhões. E então, passou de 3 trilhões. A primeira da história a chegar lá, da quase falência, ao topo absoluto do mundo. No fim, a Apple não voltou por sorte. Voltou por execução. De 90 dias para falir. A 3 trilhões de dólares. E fica a pergunta, se você estivesse no comando em 1997, o que você cortaria primeiro? Comenta aí embaixo. Se curtiu, deixa o like, compartilha e se inscreve. Ativa o sininho. Esse foi mais um produto do canal Cifras. Até mais vídeos